você já parou para pensar em como o seu corpo se sente na segunda-feira logo após a Semana Santa? Para muita gente, esse é o dia do grande cansaço. Nós passamos esses dias mergulhados em tradições que, embora tenham um significado espiritual profundo, acabam sendo usadas como desculpa para maltratarmos o nosso organismo. Comemos peixe frito na sexta-feira, exageramos nos ovos de chocolate no domingo, e quando o despertador toca na segunda de manhã, a sensação é de que um caminhão passou por cima da gente. É uma contradição enorme quando você para analisar com calma. Celebramos a vitória da vida sobre a morte, a ressurreição e a renovação de todas as coisas, mas entregamos para o mundo um corpo inflamado, uma mente nublada e um nível de energia tão baixo que mal nos deixa sair da cama com ânimo. Existe um abismo real entre o que a gente acredita espiritualmente e o que a gente vive fisicamente no dia a dia. A Bíblia traz uma instrução muito clara, em 1 Coríntios, no capítulo 6, que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Essa é uma frase que muita gente repete, mas que poucos realmente entendem na sua aplicação prática e biológica. Pense bem no que isso significa. Um templo não é um lugar qualquer, jogado às traças. É um espaço sagrado, bem cuidado e projetado para refletir a glória de quem habita nele. Quando o texto afirma que fomos comprados por um preço, ele está nos lembrando que a nossa saúde não é um assunto meramente estético ou uma busca vazia por vaidade. É uma questão de mordomia, de cuidado com algo que não nos pertence. Se você recebe algo emprestado que é extremamente valioso, você cuida com o máximo de zelo possível. O seu corpo é esse objeto valioso que foi confiado a você para que você pudesse cumprir o seu propósito aqui na Terra. Mas a verdade nua e crua é que, na correria do cotidiano e até mesmo durante as nossas celebrações religiosas, tratamos esse templo como se fosse um depósito de produtos processados, aditivos químicos e doses cavalares de estresse. O que poucos percebem é que a trajetória de Jesus durante a Semana Santa não foi apenas uma jornada de sacrifício espiritual. Foi também o estabelecimento de um protocolo de saúde física perfeito, documentado nos mínimos detalhes para quem souber ler os sinais. Cada escolha feita por ele, cada alimento colocado na mesa da ceia e cada momento de angústia enfrentado possui uma base científica e medicinal profunda. Não foi por acaso que Jesus escolheu o que comeu e por onde passou naqueles dias finais. Ele estava seguindo o design original do Criador para o funcionamento pleno do corpo humano. Estamos falando aqui de um guia prático que tem o poder de reverter processos inflamatórios, restaurar a clareza mental que você perdeu e trazer de volta a vitalidade que você talvez ache que sumiu por causa da idade ou da sua genética. Nesta jornada que estamos começando agora, eu quero levar você por 4 momentos específicos, onde descobriremos remédios naturais e um protocolo completo de cura. Tudo isso está baseado nos eventos que aconteceram em Jerusalém há 2000 anos. Também vamos olhar para a cruz de uma forma diferente, analisando substâncias como o hisope e o que elas representam para a purificação do seu sistema de defesa contra doenças. E, para fechar esse ciclo, terminaremos na praia, no encontro que aconteceu após a ressurreição. Ali, uma refeição simples composta por peixe e mel revela o combustível necessário para a restauração completa das suas células e da sua energia vital. É um caminho de volta para o estado original em que fomos criados para viver. Antes de seguirmos adiante, inscreva-se no canal e conte para a gente nos comentários de onde você está assistindo. É fundamental entender que essa não é apenas uma conversa sobre religião ou história antiga, mas sobre como você pode honrar o dom da vida através das escolhas que faz todos os dias. Muitas pessoas vivem me perguntando por que, mesmo sendo dedicadas e buscando uma vida espiritual ativa, elas continuam se sentindo doentes, pesadas e dependentes de farmácias para realizar qualquer tarefa simples. A resposta quase sempre está na quebra das leis biológicas que sustentam o seu templo físico. Não adianta pedir por saúde se você ignora completamente o manual de instruções que o fabricante deixou. Durante os próximos minutos, vamos mergulhar na ciência das proteínas, no poder dos antioxidantes e em como substâncias naturais atuam como medicamentos poderosos dentro do seu organismo. Prepare-se para enxergar a Semana Santa não como um evento estático no calendário, mas como a chave prática para a sua transformação física. O protocolo de cura natural está escondido entre as linhas do relato bíblico e vamos revelar cada passo dele para que você possa finalmente viver com a energia e a saúde que o seu corpo foi feito para ter. Para entender o início desse protocolo de cura, precisamos entrar naquela sala em Jerusalém, o cenáculo. Imagine o ambiente. O sol já se pondo, os discípulos reunidos e uma mesa posta com um cuidado que ia muito além da simples tradição. O que estava sobre aquela mesa não era fruto do acaso ou apenas uma preferência cultural da época. Era o cumprimento exato de um cardápio desenhado pelo Criador centenas de anos antes, lá no Egito.
Quando Deus deu as instruções para o primeiro Pessac, a primeira Páscoa, ele não estava apenas criando um rito de passagem ou um símbolo de liberdade para o povo hebreu. Ele estava entregando, na verdade, um manual de sobrevivência física e nutricional para pessoas que precisariam de muita força para enfrentar o deserto. Jesus, como um modelo de saúde perfeita e o cumprimento de todas as leis, seguiu esse padrão de forma precisa. O centro de tudo naquela noite era o cordeiro. Na tradição bíblica, o cordeiro é o símbolo máximo do sacrifício e da entrega. Mas se olharmos para a biologia humana, ele representa a base fundamental de construção do nosso corpo, a proteína de alta qualidade. Hoje em dia, vivemos em uma cultura que muitas vezes tem medo da proteína animal, ou que a consome de fontes totalmente processadas, cheias de aditivos, conservantes e hormônios. No entanto, o cordeiro que estava no cenáculo era um animal limpo, criado de forma natural, pastando livremente e oferecendo ao corpo de Jesus e dos seus discípulos tudo o que eles precisariam para as horas de extrema exigência física e mental que viriam logo em seguida. Pense nas proteínas como os tijolos de uma construção. Se você tenta construir uma casa ou um templo usando tijolos quebrados, ocos ou de má qualidade, a estrutura inteira vai rachar na primeira tempestade ou trepidação. O nosso corpo funciona da mesma forma. O cordeiro fornece todos os aminoácidos essenciais que o nosso organismo não consegue produzir por conta própria. Esses aminoácidos são fundamentais para reconstruir tecidos, produzir hormônios vitais e manter a massa muscular que sustenta o nosso esqueleto. Mas a ciência por trás dessa escolha divina vai muito além da força muscular. O cordeiro é uma das fontes mais ricas de uma substância específica chamada carnitina. Talvez você já tenha visto o nome carnitina em rótulos de suplementos em lojas de produtos naturais, mas é essencial entender o que ela faz de verdade dentro das suas células. Imagine que cada uma das suas células possui pequenas fábricas de energia chamadas mitocôndrias. Para que essas fábricas funcionem e produzam a disposição que você precisa para o dia a dia, elas precisam de combustível. A carnitina funciona exatamente como um caminhão de transporte logístico. Ela pega os ácidos graxos, que são as gorduras que você tem circulando ou armazenadas no corpo, e os leva para dentro da mitocôndria. Lá, essa gordura é queimada e transformada em energia pura e limpa. Sem carnitina suficiente, a gordura fica parada do lado de fora da fábrica celular. O resultado disso? Você se sente constantemente cansado, letárgico, e o seu metabolismo simplesmente desacelera, o que facilita o ganho de peso e a sensação de peso nas pernas e na mente. Jesus estava prestes a passar pela maior provação de sua vida, enfrentando o estresse do jardim, o julgamento e o caminho para a cruz. Ele precisava de energia celular real, não de um pico de açúcar momentâneo que logo traz um choque de cansaço ou uma queda brusca de ânimo. Ao comer o cordeiro, ele estava ativando esse transporte de energia nas suas células de forma natural e eficiente. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre o nosso próprio cansaço. Muitas vezes, a sua falta de disposição na segunda-feira não é apenas falta de sono, mas sim uma falha no combustível celular. É o seu corpo sinalizando que não consegue transportar a energia estocada para onde ela realmente precisa ser utilizada. Além da carnitina, o cardápio do cenáculo era extremamente rico em outro elemento crucial para a saúde do templo: o zinco. O cordeiro é uma verdadeira mina de ouro de zinco biodisponível, o que significa que o corpo humano consegue absorver e utilizar esse mineral com uma facilidade muito maior do que se ele viesse de fontes vegetais. E por que o zinco é tão importante dentro desse protocolo de cura natural? Porque ele atua como o mestre de obras do seu sistema imunológico. O zinco é o principal responsável por ativar as chamadas células T, que são os soldados de elite do seu sistema de defesa. Essas células são as encarregadas de identificar ameaças, destruir invasores e, acima de tudo, regular a resposta inflamatória do corpo. Atualmente, a ciência sabe que a inflamação é a grande vilã da saúde. Praticamente todas as doenças modernas, desde dores persistentes nas articulações até problemas cardíacos, estão ligadas a uma inflamação que nunca vai embora. O zinco atua como um maestro, garantindo que o seu corpo não exagere na resposta inflamatória. Ele impede que o sistema de defesa se torne agressivo demais e acabe atacando o próprio organismo. Naquela noite no cenáculo, aquela refeição específica estava preparando o sistema de defesa dos discípulos e reforçando a biologia de Jesus. Era um suporte mineral necessário para a imunidade antes de um período de estresse psicológico e físico absurdo. Se você sente que fica doente por qualquer motivo ou que o seu corpo demora muito para se recuperar de um esforço, pode ser que o seu nível de zinco esteja baixo demais, por causa de uma dieta pobre e industrializada.
Quando ignoramos a importância dessas proteínas limpas e desses minerais essenciais, estamos deixando as portas do nosso templo abertas e as paredes desprotegidas. O protocolo de cura começa aqui, entendendo que a nutrição que Deus propôs prioriza a força estrutural e a inteligência do sistema de defesa. Não se tratava de uma última janta triste ou de uma cerimônia puramente mística. Jesus estava demonstrando na prática como nutrir o templo de forma estratégica. Ele não escolheu alimentos que causariam sonolência ou letargia, como farinhas brancas refinadas ou excesso de açúcares. Ele escolheu a proteína que reconstrói e o mineral que protege. Esse é o primeiro pilar da restauração física que a Semana Santa nos ensina. Ao aplicar essa lógica na sua vida, priorizando fontes de nutrientes que realmente alimentam suas mitocôndrias e calibram sua imunidade, você verá que a vitalidade voltará a ser uma realidade constante. Mas o cordeiro era apenas o começo. Havia outros elementos sobre a mesa que guardam segredos sobre como controlar a sua insulina. O pão que Jesus partiu trazia um segredo metabólico que a maioria de nós esqueceu na correria do mundo moderno. Aquele pão que Jesus segurou em suas mãos no cenáculo não era nem de longe parecido com o pão branco, macio e fofinho que a maioria de nós encontra nas prateleiras dos supermercados hoje em dia. Ele era o pão ázimo, um alimento extremamente simples, denso e, acima de tudo, feito sem nenhum tipo de fermento. Na tradição bíblica, o fermento é frequentemente usado como um símbolo para o orgulho ou para algo que corrompe e infla o caráter. Mas se olharmos para a biologia do corpo humano, ter a ausência de fermento naquele contexto revela um design metabólico impressionante que muitas vezes ignoramos na nossa rotina moderna. O pão ázimo era conhecido como o pão da pressa. Ele remetia ao momento histórico em que os israelitas tiveram que sair do Egito rapidamente, sem tempo para deixar a massa crescer. Mas essa pressa não era apenas uma questão de tempo ou de contexto histórico. Ela se traduz em uma eficiência biológica que protege o seu corpo. Quando comemos pães modernos, carregados de fermentos químicos, açúcares escondidos e farinhas extremamente refinadas, o que estamos fazendo, na verdade, é dar um soco de glicose no nosso sistema. Assim que você engole um pedaço desse pão industrializado, o nível de açúcar no seu sangue sobe de forma explosiva. Para lidar com esse excesso repentino, o seu pâncreas precisa trabalhar desesperadamente, injetando uma quantidade enorme de insulina na sua corrente sanguínea. É essa montanha-russa química que faz com que, pouco tempo depois de comer, você sinta aquele cansaço inexplicável, uma vontade de cochilar no meio do dia, ou aquela névoa mental que impede você de se concentrar no trabalho. Jesus estava prestes a passar por uma noite que exigiria dele vigilância total, clareza mental absoluta e uma resistência emocional sem precedentes. Ele não poderia permitir que o seu corpo sofresse uma queda brusca de energia ou ficasse sonolento por causa de um pico de insulina descontrolado. O pão sem fermento que ele partiu e distribuiu aos discípulos funciona de uma forma completamente diferente no organismo humano. Por ser feito de grãos mais rústicos e sem os aditivos que aceleram a digestão dos açúcares, esse pão fornece o que chamamos de energia de liberação lenta. Em vez de uma explosão de açúcar que desaparece em poucos minutos, o corpo recebe um fluxo constante e equilibrado de combustível. É como se, em vez de jogar um balde de gasolina em uma fogueira, você estivesse colocando lenha de carvalho de alta qualidade, que queima devagar e mantém o fogo aceso por muito mais tempo. Isso garantia que a mente de Jesus estivesse afiada e que sua força física fosse sustentada de forma linear durante as horas de agonia e oração que viriam. No nosso dia a dia, vivemos quase sempre o oposto disso. A maioria das doenças modernas, como a resistência à insulina, a diabetes tipo 2 e até aquela gordura abdominal persistente, nasce desse hábito de consumir carboidratos que inflamam o corpo e sobrecarregam o metabolismo. O protocolo de cura que vemos na Semana Santa nos ensina que o alimento deve servir ao templo e não escravizá-lo. Ao optar pelo simples, pelo que é natural e pelo que é menos processado, você para de agredir o seu pâncreas e permite que as suas células voltem a funcionar com inteligência. Além do impacto direto na insulina, o pão ázimo trazia uma pureza que o nosso trigo moderno infelizmente perdeu ao longo das décadas. Hoje, o trigo passa por processos de modificação intensa para que produza muito mais glúten, o que deixa o pão mais elástico e atraente aos olhos, mas também muito mais difícil para o nosso sistema digestivo processar. Esse excesso de glúten e aditivos químicos ataca as paredes do seu intestino, causando microinflamações que acabam se espalhando por todo o seu corpo. Jesus e seus discípulos estavam consumindo um grão que era amigo da biologia, rico em fibras naturais que ajudavam na digestão e mantinham a saúde da flora intestinal. Pense no seu corpo como um motor de altíssima performance. Se você coloca um combustível sujo, cheio de resíduos e aditivos químicos baratos, os filtros vão entupir e o motor vai começar a falhar em pouco tempo.
O pão ázimo era o combustível puro para o templo de Jesus. Ao remover o fermento e as complicações da culinária elaborada, Jesus estava mostrando que a saúde do templo depende, em grande parte, da simplicidade. É um convite para olharmos para o que estamos colocando no nosso prato todos os dias e perguntarmos honestamente: isso está me dando sustento real ou está apenas me deixando inchado e sem fôlego? Muitas vezes, aquela inflamação que você sente nas articulações ou aquela dor de cabeça persistente no final do dia pode estar vindo justamente do fermento invisível da dieta moderna, ou seja, dos conservantes e do excesso de processamento que o nosso organismo não foi desenhado para lidar. O pão no cenáculo não era um peso para o estômago, era o alicerce metabólico para a jornada que estava por vir. Era a parte fundamental do protocolo, que cuidava do equilíbrio do açúcar no sangue e da saúde do intestino, preparando o terreno biológico para que o corpo de Jesus não falhasse sob o peso da pressão extrema. No entanto, a sabedoria contida naquela mesa não parava apenas no pão e no cordeiro. Havia um terceiro elemento ali que trazia um sabor muito mais desafiador, algo que a maioria de nós foge hoje em dia por causa do gosto forte e marcante. Sobre a mesa, ao lado do cordeiro e do pão ázimo, estavam as ervas amargas. Elas não estavam lá apenas para cumprir um simbolismo religioso ou uma tradição antiga. Elas carregam um segredo químico que é capaz de ligar o interruptor da desintoxicação no seu fígado e preparar o seu sistema digestivo para absorver cada nutriente de forma perfeita. Sem o toque do amargor, o protocolo de restauração do templo estaria incompleto. As ervas amargas, conhecidas na tradição bíblica como marorim, ocupavam um lugar de destaque naquela mesa no cenáculo, logo ao lado do cordeiro e do pão ázimo. Para quem olha de fora, elas podem parecer apenas um detalhe ou um acompanhamento sem muita importância, mas, na verdade, elas representam uma das partes mais sofisticadas da engenharia digestiva que Deus projetou para o corpo humano. Jesus e seus discípulos não estavam apenas cumprindo um ritual religioso ao comerem chicória, dente de leão ou endívia. Eles estavam ativando um protocolo biológico de limpeza e preparação que o homem moderno, infelizmente, esqueceu por completo. Se você observar o paladar das pessoas hoje em dia, vai notar que ele está viciado. Nós vivemos em uma ditadura do doce e do salgado. Quase tudo o que comemos é processado para ser extremamente palatável, escondendo qualquer traço de amargor. Quando alguém sente um gosto amargo, a reação imediata é de rejeição. Mas, na natureza, o amargor é um sinal de poder medicinal. Quando Jesus levou aquelas ervas à boca, o seu corpo iniciou uma sequência de reações químicas que começaram na língua e se espalharam por todos os órgãos vitais. O gosto amargo é um despertador para o sistema digestivo. O processo funciona assim. Na base da nossa língua, existem receptores específicos para o amargor. Quando essas papilas são ativadas, elas enviam uma mensagem instantânea ao cérebro, que por sua vez manda uma ordem para o nervo vago. Esse nervo é como uma linha telefônica direta que liga o cérebro aos órgãos internos. Em questão de segundos, o estômago começa a produzir mais ácido clorídrico. Muitas pessoas hoje sofrem de refluxo, azia e má digestão, não porque tem ácido demais, mas porque tem ácido de menos ou de má qualidade. Sem o estímulo das ervas amargas, o estômago fica preguiçoso. Ao comer o cordeiro, que é uma proteína densa, Jesus precisava que seu estômago estivesse operando com força total para quebrar cada molécula de aminoácido de forma eficiente. Mas o benefício das ervas amargas vai muito além do estômago. O impacto real acontece um pouco mais abaixo, no fígado e na vesícula biliar. O amargor é o maior estimulante natural para a produção e liberação da bile. Pense na bile como o detergente do seu corpo. É ela que emulsifica as gorduras, transformando-as em partículas minúsculas que o organismo consegue absorver e transformar em energia. Sem bile suficiente, as gorduras boas do cordeiro ou do azeite passariam direto pelo sistema, ou pior, causariam inflamação e sobrecarga. Ao consumir as ervas amargas durante a ceia, Jesus estava garantindo que seu fígado estivesse limpo e que sua vesícula estivesse trabalhando para processar a nutrição necessária para a longa jornada que começaria naquela noite. Vivemos hoje uma epidemia de doenças digestivas justamente porque removemos o amargo da nossa vida. O dente de leão, por exemplo, que era uma das ervas usadas, é um tônico hepático extraordinário. Ele ajuda o fígado a filtrar toxinas e a regenerar suas células. No contexto de Jesus, que em poucas horas enfrentaria um estresse psicológico capaz de romper vasos sanguíneos, manter o fígado desobstruído era vital. O fígado é o órgão que regula a química do sangue e filtra os hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina. Um fígado sobrecarregado por uma dieta pobre e sem estímulos naturais de limpeza resulta em uma mente nublada e em um corpo cansado. O contraste com a nossa realidade é assustador.
Hoje, a maioria das pessoas termina uma refeição sentindo-se estufada, pesada e com sono. Isso acontece porque a nossa engenharia digestiva está quebrada. Comemos carboidratos refinados que bloqueiam a digestão e fugimos de qualquer vegetal que tenha um sabor mais forte. O protocolo de cura que vemos na mesa do cenáculo nos mostra que o alimento deve ser funcional. As ervas amargas preparam o caminho para a proteína, protegem o fígado contra a sobrecarga e garantem que o metabolismo esteja em equilíbrio. É um sistema de defesa natural que mantém o corpo pronto para a ação. Além disso, essas ervas são ricas em fitoquímicos que combatem a inflamação de dentro para fora. Enquanto o pão ázimo cuidava da insulina e o cordeiro fornecia a estrutura celular, as ervas amargas faziam o trabalho de faxina. Elas eliminam resíduos e garantem que o sangue flua de forma limpa. Jesus sabia que a clareza mental necessária para enfrentar o que estava por vir dependia de um corpo que não estivesse lutando contra a própria digestão. Ele precisava estar presente, alerta e consciente. Portanto, o uso dessas ervas não era um castigo para o paladar, mas um presente para o templo. Era a ciência divina aplicada à nutrição básica. Quando ignoramos o sabor amargo na nossa dieta moderna, estamos desligando um dos mecanismos de proteção mais importantes que possuímos. Estamos deixando o nosso detergente natural guardado na gaveta, enquanto o nosso motor interno fica sujo e ineficiente. Jesus, ao comer o marorim, estava validando um design biológico que promove a longevidade e a resistência física, mostrando que a saúde do corpo começa pela coragem de aceitar o que é necessário, mesmo que não seja doce ao paladar imediato. Aquela era a preparação final para o que aconteceria logo após a ceia, quando o cenário mudaria drasticamente da mesa para a pressão do jardim. O cenário no cenáculo estava carregado de um significado que ultrapassava o entendimento imediato dos discípulos. Depois de terem consumido o cordeiro, o pão sem fermento e as ervas amargas, Jesus introduziu o elemento final e mais profundo daquela noite, o vinho. Na tradição judaica daquela ceia, aquele era o cálice da redenção, a terceira das 4 taças servidas durante o Pessach. Mas, além do simbolismo espiritual avassalador que conectava aquele líquido ao sangue que seria derramado, havia ali uma estratégia biológica de renovação celular que a ciência moderna só começou a desvendar recentemente. Quando Jesus levantou aquele cálice, ele estava selando o protocolo de saúde do cenáculo com a substância mais poderosa para a longevidade humana. Para entender o impacto desse momento no corpo de Jesus e como isso se aplica a nós hoje, precisamos olhar para o que realmente havia naquela taça. O vinho daquela época não era como os vinhos industrializados de hoje, cheios de sulfitos, açúcares adicionados e conservantes químicos. Era um produto da fermentação natural, muitas vezes diluído em água, que preservava toda a riqueza molecular das uvas tintas da região da Judéia. O segredo dessa bebida reside em um composto chamado resveratrol, um polifenol que a planta produz para se defender de fungos e do estresse ambiental. No corpo humano, o resveratrol funciona como um interruptor mestre para a saúde celular. Ao beber o vinho, Jesus estava ativando no seu organismo as chamadas sirtuínas. Na medicina atual, as sirtuínas são conhecidas como os genes da longevidade. Elas agem como um exército de manutenção e limpeza dentro de cada célula do seu corpo. Imagine que suas células são como uma fábrica que produz energia o dia todo, mas que com o tempo vai acumulando lixo e peças desgastadas. As sirtuínas são os funcionários que fazem a manutenção preventiva, consertam o DNA danificado e removem os detritos que causam o envelhecimento precoce e a inflamação. Ao integrar o vinho no protocolo da ceia, o design divino estava garantindo que o sistema de reparo celular estivesse operando em sua capacidade máxima. A conexão entre o cálice da redenção e a ativação dessas vias de renovação é fascinante. O resveratrol não apenas protege o coração, mas também melhora a sensibilidade à insulina, complementando perfeitamente o efeito do pão ázimo que discutimos anteriormente. Enquanto o pão sem fermento evitava os picos de açúcar no sangue, o vinho ajudava a otimizar a forma como as células utilizavam aquela energia. Era um sistema de suporte mútuo. A proteína do cordeiro fornecia a estrutura, as ervas amargas limpavam o fígado e o vinho ativava a regeneração interna. Além disso, o resveratrol tem uma função crucial na proteção do sistema cardiovascular. Ele ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue e reduzindo a pressão arterial. Naquela noite, Jesus estava prestes a passar por uma carga emocional e física que levaria qualquer coração humano ao limite. A ansiedade que ele enfrentaria no jardim, o peso da traição e a pressão de saber exatamente o que aconteceria nas horas seguintes exigiriam um sistema circulatório resiliente. O consumo do vinho, dentro do contexto de uma refeição equilibrada,
fornecia ao seu corpo uma camada extra de proteção antioxidante contra os danos causados pelos radicais livres que o estresse extremo gera. Muitas pessoas hoje sofrem de doenças que poderiam ser evitadas se soubessem como ativar esses genes da longevidade. Vivemos inflamados, com o metabolismo lento e as células sujas. O protocolo de cura natural da Semana Santa nos ensina que a renovação do templo não é algo místico e inalcançável, mas algo que acontece através de escolhas funcionais. O cálice que Jesus ofereceu não era para o esquecimento ou para a embriaguez, mas para a lembrança e para a vida. Ele estava mostrando que o vinho, quando usado conforme o design original, é um remédio para a alma e para o sangue. Esse momento no cenáculo encerrou a fase de preparação nutricional. Jesus havia estabelecido os fundamentos: proteína de alta qualidade, carboidratos limpos, ativadores digestivos e protetores celulares. O seu corpo estava agora abastecido e fortificado. No entanto, o protocolo de cura não envolve apenas o que colocamos para dentro, mas também como reagimos ao que vem de fora. A ceia terminou, os hinos foram cantados e o grupo deixou o conforto daquela sala protegida para entrar na escuridão da noite. Eles caminharam em direção ao Monte das Oliveiras, cruzando o Ribeiro de Cedron. O ambiente mudou drasticamente. O calor da mesa deu lugar ao ar fresco da noite e ao silêncio pesado do jardim. Jesus sabia que a nutrição física que acabara de receber seria colocada à prova imediatamente. O cálice da redenção agora daria lugar a um outro cálice, muito mais amargo, que ele teria que decidir se beberia ou não. A transição da mesa para o jardim do Getsemane marca o início da maior batalha biológica e espiritual da história, onde o estresse atingiria níveis nunca antes registrados na medicina, testando cada fibra do templo que ele tão cuidadosamente havia preparado durante a ceia. Ao cruzar o limite do jardim do Getsemane, o ambiente festivo e solene da ceia ficou definitivamente para trás. Jesus sabia que o que viria a seguir não seria apenas uma prova espiritual, mas o maior desafio que o corpo humano poderia suportar em termos de tensão emocional. O nome do lugar, Getsemane, significa prensa de azeite. E era exatamente isso que estava prestes a acontecer naquela noite. A alma e o corpo do Messias seriam pressionados até o limite extremo. Ele se afastou dos discípulos, pedindo que orassem, e mergulhou em uma agonia que a medicina moderna descreve com uma precisão assustadora. Enquanto Jesus orava em profunda angústia, a Bíblia relata que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que caíam no chão. Para muitos, isso parece apenas uma linguagem figurada ou poética, mas trata-se de um fenômeno médico real e documentado chamado hematidrose. Isso acontece quando uma pessoa é submetida a um nível de estresse psicológico e ansiedade tão violento que os minúsculos vasos capilares que cercam as glândulas sudoríparas se rompem sob pressão. O sangue então se mistura ao suor e sai pelos poros da pele. Jesus não estava apenas triste ou preocupado, ele estava vivendo uma resposta biológica de sobrevivência em sua forma mais pura e devastadora. Naquele momento, o sistema nervoso de Jesus entrou em estado de alerta máximo. Uma descarga massiva de adrenalina e cortisol inundou sua corrente sanguínea. A adrenalina faz o coração disparar e a pressão subir, preparando o organismo para lutar ou fugir. Mas Jesus não tinha a intenção de fugir. Ele ficou ali, absorvendo o impacto de uma pressão que poderia ter causado um colapso cardiovascular imediato em qualquer outro homem. O cortisol, conhecido como o hormônio do estresse, subiu a níveis altíssimos. Em doses normais, o cortisol nos ajuda a acordar e a lidar com pequenos desafios diários. No entanto, em doses extremas e prolongadas, ele começa a agir como um ácido corrosivo dentro do templo do corpo. O que aconteceu no jardim com Jesus é um reflexo do que muitos de nós vivemos hoje, embora de forma mais lenta e silenciosa. O estresse crônico que você sente quando as dívidas se acumulam, quando o seu trabalho exige demais, ou quando o medo do futuro não te deixa descansar, é uma versão moderna da pressão do Getsemane. O seu corpo não sabe diferenciar um perigo real de morte de uma ansiedade constante causada por problemas financeiros ou familiares. Quando você vive sob estresse constante, o seu botão de cortisol fica travado no máximo, e isso começa a destruir a sua saúde de dentro para fora. Esse excesso de cortisol é um dos maiores vilões da medicina contemporânea. Ele tem o poder de desligar o seu sistema imunológico. É por isso que muitas pessoas ficam doentes logo após um período de muito trabalho ou uma perda emocional forte. O cortisol alto avisa ao corpo para parar de gastar energia com defesas internas e focar apenas na sobrevivência imediata. Além disso, o cortisol alto destrói a qualidade do sono, aumenta a gordura abdominal e cria uma inflamação sistêmica que é o ponto de partida para quase todas as doenças modernas, desde problemas cardíacos até o diabetes. Jesus estava experimentando o ápice dessa resposta inflamatória no jardim.
O estresse extremo gera radicais livres em uma velocidade alarmante no organismo. Esses radicais livres tentam destruir as células e o DNA a cada segundo. Se ele não tivesse o suporte nutricional e antioxidante que recebeu horas antes durante a ceia no cenáculo, as proteínas do cordeiro, o zinco, o resveratrol do vinho e o equilíbrio metabólico do pão ázimo, seu corpo físico poderia ter cedido ali mesmo, antes mesmo de chegar ao julgamento. O protocolo de cura que ele estabeleceu na mesa serviu como um escudo biológico para que o seu templo suportasse a carga de estresse que estava por vir. É muito interessante notar que essa agonia aconteceu justamente em um jardim cercado por oliveiras. Enquanto Jesus enfrentava a corrosão química do estresse extremo e a dor profunda da alma, ele estava cercado pelo próprio elemento que o Criador desenhou para ser um dos maiores antídotos contra a inflamação humana. O suor de sangue caía na terra, onde as raízes das oliveiras buscavam seus nutrientes. A pressão do Getsemane estava preparando o cenário para a revelação do próximo grande remédio do protocolo de saúde divina. Jesus nos mostrou na prática que o estresse não é apenas um sentimento ou algo psicológico, mas um processo químico real, que pode destruir a estrutura física se não for gerenciado corretamente. Ele sentiu na própria pele o que a inflamação e a ansiedade extrema podem fazer com o corpo. No entanto, mesmo no auge da dor, o design biológico perfeito já tinha a resposta preparada. A batalha no jardim estava apenas começando a mostrar como o corpo pode ser protegido e restaurado, mesmo após os danos causados pela pressão da vida. O remédio estava literalmente ao alcance das mãos, guardado nos frutos das árvores, que serviam de testemunhas ao seu clamor silencioso. Enquanto Jesus enfrentava aquela pressão esmagadora no jardim do Getsemane, ele não estava em um lugar qualquer. O Monte das Oliveiras funciona como um símbolo poderoso, mas também como uma lição prática sobre como Deus cuida do corpo humano. É fascinante perceber que, no momento de maior angústia biológica de Jesus, onde o estresse atingia o seu pico absoluto, ele estava literalmente cercado pelo remédio. O Getsemane não era apenas um cenário para a oração, era uma farmácia divina a céu aberto. Naquela noite, enquanto o suor de sangue caía no solo, as oliveiras acima dele guardavam o segredo de um dos anti-inflamatórios mais potentes da natureza. Para entender a profundidade desse protocolo, precisamos olhar para o que o azeite de oliva realmente representa para a nossa saúde. Hoje, a ciência moderna olha para o azeite extra virgem com um respeito quase sagrado, e por um motivo muito específico, um composto chamado oleocanthal. Imagine que o seu corpo é como um prédio em chamas devido ao estresse e à má alimentação. O oleocanthal funciona como um esquadrão de bombeiros altamente treinado. Ele é um polifenol que tem a capacidade exata de imitar a ação do ibuprofeno, aquele remédio que muita gente toma para dor e inflamação, mas com uma diferença vital. O azeite faz isso de forma totalmente natural, sem agredir o seu estômago ou sobrecarregar os seus rins. A presença desse remédio no local onde Jesus sentiu a maior dor emocional da sua vida não é uma coincidência. O design divino colocou o antídoto exatamente onde estava a ferida. O estresse extremo, como vimos, inunda o corpo com cortisol e gera uma inflamação sistêmica que destrói as células. O azeite de oliva atua como um modulador desse estresse. Ele ajuda a proteger o coração e o cérebro contra os danos causados por essa química corrosiva do medo e da ansiedade. Quando você consome um azeite de qualidade, você está fornecendo ao seu templo as ferramentas para reduzir a pressão interna e acalmar a tempestade inflamatória que as preocupações da vida moderna criam em todos nós. Muitas vezes, olhamos para o azeite apenas como um tempero para a salada, mas no protocolo de cura da Semana Santa, ele é uma peça fundamental da engenharia biológica. O azeite extra virgem é rico em gorduras monoinsaturadas, que são essenciais para a saúde das membranas das nossas células. Ele lubrifica o sistema, melhora a comunicação entre os neurônios e ajuda a baixar os níveis de proteína C reativa, que é o principal marcador de inflamação no sangue. Jesus, ao estar naquele jardim, estava nos mostrando que, mesmo nos momentos de maior pressão, existem recursos naturais criados para nos sustentar e proteger a nossa estrutura física. Existe um detalhe no nome Getsemane que nos ajuda a se entender por que esse remédio é tão eficaz. Getsemane significa prensa de azeite. Para que a oliva libere o seu óleo precioso e todas as suas propriedades medicinais, ela precisa ser esmagada, pressionada com força. Jesus estava passando exatamente por esse processo de prensagem emocional e física. A analogia é clara. Do sofrimento extremo e da pressão surge algo que traz cura e alívio. O azeite que cura a nossa inflamação moderna veio de um fruto que precisou ser quebrado para ser útil. Isso nos ensina que o nosso corpo também pode encontrar restauração e força através dos elementos que Deus deixou na natureza. Elementos que muitas vezes ignoramos em troca de soluções químicas rápidas e artificiais.
Se você sofre com o estresse do dia a dia, com aquela sensação de corpo pesado, articulações doloridas e a mente sempre em alerta, o remédio do jardim é para você. A ciência hoje confirma que o consumo regular de azeite de oliva de boa qualidade pode reduzir drasticamente o risco de doenças cardiovasculares e até proteger contra o declínio cognitivo. É como se cada gota de azeite fosse uma pequena mensagem de paz para as suas células, dizendo a elas que a guerra da inflamação pode parar. No protocolo de cura que estamos descobrindo, o azeite não é opcional. Ele é o bálsamo que acalma o sistema nervoso e prepara o corpo para suportar os desafios que ainda virão. Jesus sabia que a jornada após o jardim seria ainda mais dura. Ele precisava que seu sistema cardiovascular e sua resposta inflamatória estivessem sob controle para suportar o que viria na manhã seguinte. O design divino é perfeito, porque ele nunca nos dá um desafio, sem antes nos oferecer o recurso para enfrentá-lo. O Monte das Oliveiras nos ensina que a natureza é a nossa primeira linha de defesa contra o desgaste da vida moderna. O mesmo óleo que era usado para ungir reis e curar feridas na antiguidade continua sendo hoje um dos pilares mais sólidos para quem deseja recuperar a saúde do templo que é o seu corpo. Portanto, quando olhamos para as oliveiras no Getsemane, não vemos apenas árvores antigas. Vemos o cuidado minucioso do Criador em fornecer compostos como o óleo cantal para combater a dor e a inflamação de um mundo caído. Ao adotar esse elemento no seu dia a dia, você não está apenas seguindo uma dieta. Você está ativando um protocolo de proteção celular que foi validado no momento mais crítico da história. O remédio do jardim está disponível para você agora, pronto para desinflamar a sua vida e preparar o seu corpo para uma restauração profunda, muito além do que qualquer medicamento sintético poderia oferecer. É a ciência da criação, trabalhando a favor da sua longevidade. A jornada que começou no cenáculo e passou pelo suor de sangue do Getsemane atinge seu ápice no momento mais dramático da história humana, a cruz. No entanto, mesmo no Gólgota, o design biológico e medicinal do Criador se manifesta de forma sutil e profunda. Há um detalhe registrado nos evangelhos que muitas vezes passa despercebido, mas que carrega uma sabedoria prática imensa sobre purificação e saúde. No final de sua agonia, quando Jesus diz que tem sede, os soldados oferecem a ele vinagre em uma esponja colocada na ponta de uma haste de hisopo. O hisopo não era uma escolha aleatória. Essa planta, conhecida cientificamente como Hisopus officinalis, era usada desde os tempos de Moisés para rituais de purificação e limpeza. Mas, além do simbolismo espiritual, o hisopo é uma farmácia em miniatura. Ele possui propriedades antissépticas, antifúngicas e antivirais poderosas. Na medicina antiga, era usado para tratar problemas respiratórios e ajudar o corpo a expelir toxinas. A presença do hisopo na cruz nos lembra que o protocolo de Deus envolve a purificação constante do nosso sistema. Ele representa a eliminação das toxinas, dos fungos e dos agentes que tentam invadir o nosso corpo. Ao fechar o ciclo da paixão, o uso dessa planta sela a ideia de que a cura exige uma limpeza profunda, removendo o que é impuro para que a vida possa recomeçar com força total. Mas a história não termina na morte. O protocolo de saúde da Semana Santa só se completa com a ressurreição. E é na praia, diante de um fogo de brasas, que vemos Jesus consolidando os últimos pilares da nossa restauração física. Após vencer a morte, uma das primeiras coisas que Jesus faz com seus discípulos é sentar-se para comer. Ele não pede uma refeição complexa ou pesada. O cardápio da ressurreição consiste em peixe grelhado e, como indicam algumas tradições, um pouco de mel. Se o cordeiro do cenáculo nos deu a proteína e o zinco para a defesa, o peixe da praia nos entrega o combustível para a reconstrução cerebral e cardiovascular. O peixe é a fonte definitiva de ácidos graxos ômega 3, essenciais para reduzir a inflamação que sobrou do estresse e para restaurar a integridade das nossas células. Jesus, ao comer peixe, após a maior prova física de sua existência, estava validando o uso de nutrientes que promovem a recuperação rápida e a clareza mental. E o mel, o toque final dessa refeição, é o carboidrato perfeito da natureza. Diferente do açúcar refinado que inflama e vicia, o mel contém enzimas vivas e propriedades antimicrobianas que fornecem energia imediata sem destruir o metabolismo. É a doçura que vem da vida, projetada para nos dar vitalidade e ânimo. Agora que percorremos todo esse caminho, podemos finalmente enxergar o protocolo de cura natural da Semana Santa de forma integrada. Esse não é apenas um evento religioso, mas um manual de 5 etapas para você aplicar no seu dia a dia e recuperar a saúde do seu corpo. O primeiro pilar é o consumo de proteínas limpas e ricas em zinco, como o cordeiro e o peixe. Eles são os blocos de construção dos seus músculos e os ativadores do seu sistema imunológico. Sem eles, o seu corpo não tem matéria-prima para se defender ou se curar. O segundo pilar é a escolha de carboidratos de baixo índice glicêmico, representados pelo pão ázimo.
Ao eliminar o fermento e os açúcares processados, você estabiliza a sua insulina e acaba com os picos de cansaço que roubam a sua produtividade. O terceiro pilar são os ativadores digestivos, as ervas amargas. Elas ensinam o seu fígado e sua vesícula a trabalhar de novo, garantindo que você absorva o que há de melhor nos alimentos e elimine o que causa inchaço. O quarto pilar são os antioxidantes de renovação celular, presentes no vinho e na casca da uva. Eles ativam as suas sirtuínas, que são genes da longevidade, limpando o lixo acumulado dentro das suas células. E o quinto pilar, o modulador de estresse, é o azeite de oliva. Com o seu composto chamado óleo cantal, ele atua como um escudo natural contra a inflamação causada pelas tensões e preocupações da vida. Implementar esse protocolo é um ato de respeito pelo seu próprio corpo. Quando você escolhe esses elementos e segue esse design, você está honrando o templo que recebeu. A Semana Santa nos mostra que Deus cuidou de cada detalhe, da mesa ao jardim, da cruz à praia. Ele deixou os remédios espalhados pelo caminho, desde as ervas do campo até os frutos das árvores e as criaturas do mar. Viver com um corpo inflamado, pesado e doente não precisa ser o seu padrão. O plano original é a restauração, é a vitalidade que permite que você cumpra o seu propósito com alegria. A ciência moderna apenas começou a confirmar o que as práticas bíblicas já ensinavam. O protocolo está disponível para você agora. Comece hoje a substituir o que é artificial pelo que é natural. Troque os alimentos processados pelos alimentos simples, as gorduras ruins pelo azeite puro e o estresse descontrolado pela confiança de quem cuida bem da sua estrutura física. Lembre-se de que a sua saúde é um presente precioso, mas a manutenção desse presente é uma escolha diária. Ao seguir esses passos inspirados na jornada de Jesus, você não está apenas mudando a sua alimentação, você está alinhando a sua biologia com a inteligência do Criador. Que esta jornada de conhecimento seja o ponto de partida para uma vida com mais energia e menos dor. O túmulo está vazio e o seu corpo foi feito para viver com saúde plena. Honre o seu templo, cuide da sua vida e viva a promessa da restauração todos os dias.